Glórias a Deus. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Que o Senhor seja louvado pela sua vida que se faz presente aqui. Cumprimento também os amados que estão assistindo pela internet, através da nossa live. E já oramos, então vamos à palavra. A mensagem de hoje tem até um pouco a ver com a abertura que minha esposa fez. Não sei se ela sabia que eu ia pregar, mas vou pregar acerca da salvação, Eu vou continuar na mesma linha de raciocínio do que eu venho pregando essas últimas pregações, que é sobre a passagem de Efésios 6, que é sobre a armadura de Deus, que Paulo nos orienta a vestir. E hoje a gente vai meditar no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. E ela é meio que até espero que o Senhor fale com você essa noite, meu irmão, que ela até é meio um complemento, porque talvez até repita algumas passagens que eu já falei anteriormente, mas eu acredito que não há problema, Afinal de contas, há milênios a mesma palavra tem sido pregada e transformado vidas. Efésios 6, versículo 17, só a parte A. Que diz assim: tomai também o capacete da salvação. Somente até aqui. Então, como eu venho falando da armadura de Deus, os irmãos bem sabem que essa é mais uma peça que complementa a armadura. E vou contextualizar primeiro, antes de entrar na mensagem, para ficar um pouco mais claro, Porque a gente tem que... Eu vou comparar aqui com a fonte que Paulo usou, que eu tenho comparado até agora. Ele, na época de Paulo, a referência que ele tinha era os soldados romanos, que viviam... O Império Romano ele se estendia ao longo de Israel, nos países vizinhos, até parte do sul da Europa. Então, essa era a referência que Paulo tinha quando ele pregou essa mensagem. E esse capacete, meus irmãos, eu andei pesquisando, não achei muitas coisas assim que pudesse falar sobre ele, mas esse capacete ele protegia não só a cabeça, mas o pescoço e a lateral da face. E a frente desse capacete ficava aberta para que os soldados pudessem ter uma visão ampla e se comunicar de forma mais fácil com seus irmãos de farda ali, Então, pesquisando, eu não achei muita coisa assim que eu pudesse expandir essa analogia que Paulo fez. Mas aí eu entrei num site de história que falava sobre os soldados romanos, sobre a farda, e ali, nesse site de história, eles estavam falando exatamente isso que eu acabei de falar, sobre a proteção que ele dava para a cabeça, pescoço, essas coisas todas, mas tinha um detalhe ali que eu achei interessante, que é um detalhe que tem muito a ver com a mensagem, que além da proteção que ele dava para os soldados, ele tinha uma outra função. Assim como as nossas forças armadas, o exército, você vai ver que eles têm, dependendo do destacamento, eles usam boina azul, boina vermelha, boina verde, e isso separa alguns destacamentos do exército, Cada um deles tem uma função. E no exército romano funcionava da mesma forma. Os soldados, de uma forma geral, eles usavam um tipo de capacete, só que conforme ia subindo, vamos dizer assim, a cadeia de comando, o capacete deles mudava um pouco. Por exemplo, a partir do centurião, eles usavam uma crista em cima do capacete. O centurião usava uma crista transversal, aí acima dele o tribuno tinha uma crista de trás para frente. Então, quanto maior a posição, maior o enfeite do capacete, a pompa. E isso gerava para eles um certo status social dentro do exército e diante da sociedade. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o status da salvação. E, como eu disse, essa peça da armadura, ela não representava apenas uma proteção física, mas, de certa forma, ela dava uma segurança para o soldado. Ela dava uma confiança para eles,
diante dos inimigos. Porque esses soldados, eles tinham essa confiança porque eles sabiam que eles pertenciam ao exército mais poderoso da terra na sua época. Eles eram diferentes de todos os outros exércitos que tinha no mundo. Eles vieram numa sucessão de reinos e eles dominaram ali a região do Oriente Médio por muito tempo, e eles eram um exército poderosíssimo. Então, de certa forma, esses soldados que usavam essa farda, eles tinham essa segurança. Não era apenas física, mas eles tinham uma confiança de que a vitória para eles era praticamente certa. E o pastor Rai, ele pregou aqui, acho que, se não me engano, não foi no primeiro ou no segundo domingo, falando que a igreja, comparando a igreja com um quartel-general e a gente como soldado, né? Mas, diferente de qualquer outro exército da terra, nós não seguimos uma cadeia de comando. Nós temos, sim, né? Nós temos obreiros, temos diáconos, tem um pastor, tem vários ministérios dentro da igreja, mas todos eles, diante de Deus, eles estão nivelados ali, porque todos funcionam para a glória de Deus. Todos funcionam para a expansão do reino. Então, nós não temos uma cadeia de comando, pelo contrário, nós podemos chegar diretamente diante de Deus através das nossas orações. Nós temos acesso a esse general, ao Senhor dos Exércitos, pessoalmente através das nossas vidas. Nós não precisamos, por exemplo, pedir para o pastor orar para Deus para abençoar a gente. A gente ora pedindo ajuda para os irmãos, porque ele nos orienta a fazer isso, essa comunhão que nos abençoa, nos fortalece, mas nós não precisamos. Ele fala para a gente entrar no nosso quarto, orar em secreto, que ele vai ouvir. Então, diferente de qualquer exército da terra, nós temos esse acesso direto a esse grande general. E essa segurança, esse status que eu falei, como é que ele funciona, né? Como é que esse status nos guarda, né, diante das astutas investidas do inimigo contra a nossa vida? Para os romanos, essa segurança, como eu disse, não era apenas uma segurança física. Era algo meio que real mesmo para eles. Era uma certeza que eles tinham. Era a certeza de superioridade que eles tinham, a confiança neles, no destacamento, na união, no poderio do império. Era uma certeza que eles tinham aquilo. Então, mesmo que morressem, eles tinham a esperança de que, mesmo após a morte, eles iriam para um lugar bom por terem cumprido a sua missão aqui na Terra. E lá na cultura greco-romana não havia assim um consenso no pós-morte sobre o que eles acreditavam, né? Se é céu, se é... Eu sei que alguns deles acreditavam, principalmente os guerreiros, acreditavam no Tártaro, que é um lugar de tormento, que é o equivalente ao inferno, e acreditava no Campos Elíseos. Não é o da São Paulo aqui não, que aqui parece um inferno também. Acreditava no Campos Elíseos, que é como se fosse um paraíso. Os guerreiros acreditavam que quando eles morriam, eles iam para esse Campos Elíseos e ali passava a eternidade. Você vai lembrar da cena final do filme de Gladiador, se você assistiu. Então, eles tinham essa crença. Então, eu te pergunto, né, será que Paulo ele usou essa metáfora da armadura à toa, de forma aleatória, ou será que tem muito a ver mesmo a vida dos soldados romanos com a vida do cristão, a nossa caminhada? Eu acho que Paulo ele não usou essa metáfora à toa. Ele era um homem inteligente, ele analisou, e muitas dessas comparações que ele fez tem tudo a ver com a gente. Então, muito mais do que esses soldados que tinham essa confiança, deveríamos nós ter. Né? Nós deveríamos ter essa segurança e certeza da vitória, porque, afinal de contas, a Bíblia fala que o nosso general nunca perdeu sequer uma batalha. Nós deveríamos ter essa esperança de vida, porque foi Ele que nos prometeu. E a Bíblia fala que Ele nunca deixou de cumprir uma promessa sua. Então, será que Ele não vai continuar cumprindo ainda agora para a gente? Então, muito mais do que esses soldados tinham essa confiança, nós devemos ter essa confiança em Deus. E o pastor também citou uma frase aqui,
que foi atribuída, também incerta, né, a atribuição, mas foi atribuída a Marco Aurélio, que ficou famosa nesse filme Gladiador, que o que fazemos aqui, né, ecoa por toda a eternidade. Então era isso que eles acreditavam, como eu disse, mesmo se morressem, mesmo diante da morte, eles acreditavam que eles estariam seguros num pós-vida, no além, porque eles cumpriram a sua missão aqui. Então, como eu disse, muito mais do que essa certeza nós devemos ter, e é por isso nós devemos honrar a Deus através de nossas vidas. Nós devemos ter essa consciência de que Deus, Ele nos chamou, como minha esposa disse, né, separou a gente como nação santa, povo eleito realmente. Eu acredito que nós somos eleitos, você acredita? Eu creio que todos que estão aqui foram eleitos por Deus e estão aqui porque Ele chamou, e por isso nós devemos honrar a Ele com as nossas vidas. Então, isso é vestir o capacete da salvação, é ter essa certeza sobre aquele que nos chamou. Mas a gente vai meditar um pouco mais, né, sobre como ter essa certeza, o que é ter essa certeza, essa segurança de ser salvo. Mas antes de entender, eu vou pregar emprestado aqui uma ideia de um outro pastor que eu vi um tempo atrás, que ele fala que existe 3 tipos de pessoas. Ele fala que tem as pessoas que vivem a vida à sua própria maneira, né, vivem a vida ao seu bel prazer, fazem somente as suas vontades. Tem as pessoas que até creem em Deus, mas vivem na dúvida. E tem um outro grupo de pessoas que tem certeza da salvação. Então eu vou falar sobre isso agora, sobre esses 3 tipos de pessoa. Esse primeiro grupo, que vive na sua própria maneira de viver, vivem do jeito que quer, sem se importar se existe céu, inferno, sem se importar se existe Deus, sem se importar se há consequências pelos seus atos, eles não querem ser confrontados. Eles não querem estar errados. E se você pregar o evangelho para esse grupo, talvez ele até te ataque, pensando, na verdade, que está contra-atacando você. Porque ele vai achar que você está agredindo ele verbalmente, que você está confrontando o estilo de vida dele. Porque ele não entende, como a Bíblia diz, né, o que são pérolas. Ele não entende o valor das verdades bíblicas que você está falando para ele. E ele vai achar que você está criticando ele, está agredindo o estilo de vida dele. Hoje, para você falar alguma coisa aí, você tem que medir muito as suas palavras. Então, esse tipo de pessoa que vive a vida ao seu bel prazer, eles têm essa dificuldade que só o Espírito Santo mesmo para tirar. E para esses, infelizmente, o que a gente pode fazer, a gente não pode deixar de pregar o Evangelho, mas nós temos que ter cautela, né? Você tem que pregar o Evangelho, mas não tentar convencê-lo, porque essa missão é do Espírito Santo. Ele tem que saber do Evangelho, mesmo que se ele te odeie. O Paulo Júnior ele fala isso, quando as pessoas têm contato com o Evangelho, ela tem 2 atitudes, ou ela aceita logo de cara, ou ela te odeia. E isso acontece muito realmente. Se você prega de fato o Evangelho aqui, que Cristo morreu por nós, que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador, essas pessoas, elas vivem como os pré-diluvianos. Elas vivem a vida do jeito que os pré-diluvianos viviam. Mesmo vendo ali Noé construir a arca, mesmo eu acredito que Noé tenha dado alguns avisos da parte de Deus, mesmo vendo tudo isso, elas viviam as suas vidas fazendo festas, como diz a Bíblia, casando, dando-se em casamento, bebendo, comendo, e viviam a vida ali como se nada fosse acontecer, despreocupados de tudo. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. E essas pessoas vivem assim. E, né, como dizia, essas pessoas despreocupadas, elas fazem planos para o futuro, e não que seja ruim fazer plano para o futuro, mas é que a vida sem Cristo não é vida. Sem Cristo não tem futuro. E essas pessoas não sabem disso. Essas pessoas não sabem que um dia elas acordarão e estarão diante de Deus, diante do trono branco. Elas não sabem que um dia vão ser julgadas por todos os atos que fazem aqui. E a diferença vai estar em Cristo. Porque
Como eu disse, elas não têm essa consciência, então elas preferem negar a realidade. Elas negam a realidade da existência de Deus. Elas negam as coisas que foi criada e elas vão se encontrar com o Senhor. A Bíblia fala que naquele dia todo joelho se dobrará diante de Deus. Todo joelho se dobrará, sem exceção. Mas naquele dia haverá dois grupos de pessoas que se dobrará diante de Deus. Um grupo se dobrará de joelhos e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor com alegria nos lábios e alegria no coração. Mas o outro grupo vai declarar também que Jesus Cristo é o Senhor, mas com pesar na alma, com tristeza, porque em vida ele negou o Senhor e viveu a vida do jeito que ele quis. Então é por isso que na Bíblia está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Porque a salvação de Deus é gratuita, meu irmão. A salvação de Deus é gratuita, mas eu aprendi que você tem que querer. Você tem que querer a salvação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para ficar mais claro. Ela é gratuita, mas você tem que querer. E o segundo grupo de pessoas, ainda dentro dessa segunda classe, são os que uma vez se converteram a Cristo. Eles aceitaram a Cristo, eles até vêm na igreja às vezes, eles oram, esporadicamente eles leem a Bíblia, eles cantam louvores, alguns estão desigrejados, outros já se afastaram, se desviaram da palavra de Deus. Esses, eles vivem assim por um motivo, porque eles têm dúvida no coração. Eles até creram a princípio, mas eles não sabem se de fato foi uma decisão inteligente que ele tomou. Ele não sabe ainda se vale a vida largar os prazeres deste mundo por uma fé, vamos se dizer, incerta, né? Porque ele não entende que essa certeza de salvação que a gente tem, ele não entende essa certeza das promessas de Cristo que nós temos. Então ele não decidiu ainda se a escolha que ele fez é de fato valiosa para ele, porque ele vive uma vida prazerosa aqui. Ele desfruta dos bens, desfruta das suas necessidades satisfeitas. Então ele está ali, talvez até por uma bênção maior, como eu já vi muita gente se dirigir à igreja numa situação difícil para poder ter a situação sanada tão somente. Ou está desempregado, eu vou para a igreja porque eu preciso ter um emprego, eu vou porque eu preciso casar, eu vou porque... Ele vem por motivos que não é o motivo bíblico. Então essa pessoa, de certa forma, ela está meio vazia ainda. Ela não entendeu ainda a salvação, ela não entendeu a graça de Cristo. Então, elas não sabem, né? Não sabem se é uma boa ideia atender esse chamado do Espírito Santo. E esses do segundo motivo, como eu disse, vivem uma vida de conflitos e batalhas desnecessárias. Eles vivem cheios de medo. E geralmente, quando esses do segundo grupo eles pecam, eles retrocedem na caminhada. Eles não se arrependem diante de Jesus e pedem perdão. Muitas vezes eles pecam e voltam para trás, às vezes continuam fazendo o que fazia antes. E por quê? Porque eles não têm ainda raízes sólidas na palavra de Deus. Eles não conhecem o Evangelho, de fato, esse Evangelho que transforma. Em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, esse grupo de pessoas que eu falei, tantos que não creem ainda, né? Porque eu acredito que são por dois motivos, que eu até já citei aqui. O primeiro motivo é porque a pessoa não se converteu ainda. Então, ela não alcançou a graça ainda, ela não se converteu. Ainda ela está na caminhada e oramos para que ela se encontre com Cristo rápido. E a segunda são por esses motivos que eu acabei de citar. Então, essas pessoas elas precisam entender definitivamente que a salvação é um dom gratuito de Deus. É a graça, é o favor imerecido.
Só que isso não significa vir a Cristo e continuar a vida do jeito que você vivia anteriormente. Esse favor é merecido, eles não nos dá uma carta branca para continuar fazendo aquilo que a gente fazia. É preciso ter uma escolha. É preciso ter uma atitude diante disso. Há um debate, inclusive ontem na aula teve um debate muito interessante, para os irmãos que quiserem entender melhor até essa mensagem, que eu aconselho a assistir a aula de ontem, sobre antropologia, que o pastor ele trouxe a visão sobre o pecado, sobre a queda do homem. E há um debate muito interessante, só que interminável, sobre calvinistas e arminianos, sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana, sobre a salvação. E eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho capacidade para isso, mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza, que você tem que querer a mudança. A salvação é gratuita, mas você tem que querer a mudança. Essa é uma certeza, meu irmão. Eu vou te falar por que é certeza. Não é um caminho fácil, mas nós precisamos querer mudar, nós precisamos nos esforçar. E como é que eu tenho essa certeza? Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 16. Você pode pôr para mim aqui, por favor, Ângela? Mateus 16, versículo 24 e 25. Que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Então essa é uma certeza que Cristo nos dá. Essa certeza que eu falei que você tem que querer, é Cristo quem fala. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A graça de Deus, a salvação é um dom gratuito, Ele te oferece ela. Só que você tem que querer. E se você quer, você tem que se esforçar por alcançá-la. Todo presente, se eu chegar a te dar um presente, ele implica de você querer aceitar ele ou não. Se você aceita, você, de certa forma, vai aceitar o ônus que vem com ele. Às vezes você tem que, por exemplo, se é um animal de estimação, você aceitou esse presente, agora, a partir de agora, você vai ter que cuidar dele. Você não pode deixar ele lá, viver sozinho. Então você tem que querer, é uma escolha que você faz. A salvação é gratuita, mas Deus nos dá essa escolha. Afinal de contas, Ele falou que Ele morreu por todos, mas nem todos creram nele, nem todos crerão. E você que creu, você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Porque, como eu disse, Deus chamou a todos, mas nem todos aceitaram e nem vão aceitar. Quando Jesus ele chamou os discípulos à beira-mar, Ele falou: vem, segue-me. Os discípulos imediatamente largaram o que estavam fazendo e seguiram Ele. Foi uma escolha. Os discípulos, talvez o calvinista ele possa argumentar, mas essa é a graça irresistível. É impossível resistir ao chamado do Mestre. Eu concordo até que é verdade, que Ele escolhe para a salvação. Mas em outro episódio, quando Jesus ele ensinava acerca do pão e do vinho, aquela multidão que ouviu falou assim: esse discurso é duro demais para mim. E abandonou Jesus e foi embora, deu as costas. Aí Jesus falou assim: se mais alguém quiser ir. Aí os discípulos falaram: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mais uma vez eles escolheram ficar. Foi uma escolha que eles fizeram. Em outra ocasião, na passagem do jovem rico, Jesus ele deu uma escolha para ele. Ele falou assim: Senhor, eu já faço tudo, já guardo os mandamentos, isso. Ele falou assim: só falta então você vender tudo que você tem e me seguir. Aí ele pesou, falou: opa, peraí, vou deixar tudo que eu tenho para seguir Jesus? Aí ele fez a escolha dele, ele não quis seguir o Mestre. É uma escolha. Então, meus irmãos,
Para quem está nessa situação, dessa segunda classe de pessoas, que vive na dúvida, foi chamado para a salvação, mas ainda tem dúvida se é salvo ou não. Às vezes peca, acha que se morrer vai para o inferno, às vezes está certo, se morrer vai para o céu, e vive nessa luta diária consigo mesmo, nesse tormento, é uma caminhada cheia de fardos pesados que atrapalha essas pessoas de seguir a Cristo. Elas não conseguem servir a Cristo com integridade de coração, de vida, porque elas vivem nessa dúvida frequente, cheia de fardos sobre si, e não conseguem caminhar. E toda escolha, meu irmão, ela existe um antes e um depois. Existe um antes e um depois de toda decisão sincera. Por exemplo, se você decidir, a partir de hoje, se dedicar ao estudo, vamos supor, para passar em um concurso, para entrar numa faculdade. Se você decidir por se colocar a estudar de forma disciplinar, o que vai acontecer? A princípio vai ser difícil. Você vai se privar, às vezes, de festa, você vai se privar de sair, você vai se privar de sono, você vai errar muitas questões no começo. Só que, com o passar do tempo, isso vai ficando mais fácil. Você começa a se habituar com aquilo que você está lendo, com as matérias, aí você começa a acertar mais, você começa a se sentir mais confortável, até o ponto de você atingir o seu objetivo. Se você começou agora num trabalho, você vai se dedicar nele. Mesmo que você esteja sendo perseguido ali por colegas de trabalho de má índole, ou até por chefes mesmo que gostam de oprimir os funcionários, você vai mesmo assim se dedicar e vai levantar todo dia e vai estar lá por quê? Porque você necessita sobreviver. Então é uma escolha que você faz. Você escolheu estar ali para defender o seu pão, o seu sustento, para sustentar a sua família, mesmo diante das dificuldades. E por que, então, que na decisão de servir a Cristo é diferente? A decisão de servir a Cristo é a mesma coisa. Você decidiu servir a Cristo, você aceitou o chamado dele, agora você tem uma escolha. Você não é obrigado. Ele te convidou, é o convite da graça. Você aceitou, agora se esforce. Se esforce por entrar no caminho da salvação, no caminho da santidade. É uma escolha. E ao caminhar, essa decisão que você tomou, ela vai ficando mais fácil. No começo ainda há muitas quedas, há muitos tropeços, há falha, você vai errar muito, você vai sentir medo, você vai sentir dúvida, mas você tem que persistir, você tem que se esforçar. E mais uma vez eu te digo, esforce-se. Como ele disse, negue-se a si mesmo. A vida é curta demais, meus irmãos, para a gente arriscar a salvação pelos prazeres mundanos, pelas coisas que logo passam. Então, eu falei sobre o primeiro grupo, que vive a vida do jeito que quer, sobre o segundo, que vive na dúvida, e eu vou encerrar sobre o outro grupo que tem certeza da salvação. Esse grupo que tem certeza da salvação, ele já vestiu o capacete da salvação, ele entendeu o que é a graça, ele entendeu o que é a salvação. A semelhança daquele alto escalão do exército romano. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o exército que ele pertence. Ele sabe quem é o comandante dele. E ele tem certeza de que a vitória dele é certa. E nós que criamos a salvação, nós temos que andar, não igual eles, mas eu diria com mais ênfase do que eles. A gente tem que andar com cabeça erguida em meio ao caos, em meio às dificuldades da vida, não porque somos melhores do que outros, mas é porque não é por nós, meus irmãos, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é por aquele que nos fez a promessa. Nós devemos andar com confiança, porque foi Deus que nos prometeu. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o Deus que deixou sua glória e veio para esse mundo em forma de homem, morreu numa cruz se fazendo maldito, para que hoje nós pudéssemos ter vida, foi Ele que nos prometeu. E qual foi a maior promessa que Ele nos fez? A vida eterna. E será que Ele não há de cumprir? Ele cumpriu todas as suas promessas, e essa é mais uma que Ele vai cumprir, meus irmãos. E isso é motivo, isso é a nossa segurança de salvação. Isso é a certeza que nós temos que ter, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, não é por nós. Se nós vivemos a vida baseado na nossa própria força, eu não aguento dar um passo.
Amanhã eu não estou aqui. Não é na nossa força, porque quando a gente, de certa forma, toma essa decisão, na verdade, é uma entrega que nós fazemos. Como dizia, né, nisso não há o que temer, né? Quando a gente faz essa escolha, não há o que temer. Pelo contrário, nós temos que entender e compreender isso. Esse Deus que se manifestou para a gente, Ele nos capacita a essa luta, Ele nos capacita a perseguir. Na última pregação que eu fiz, eu citei a passagem de Romanos 8, que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nada vai nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não temos por que nós vivemos na dúvida. Não temos por que a gente viver uma caminhada pesada, com um fardo pesado, sendo que Ele mesmo disse: vem aqui, traz o seu fardo, troca comigo, que o meu é leve. Ele vos libertou para ser livres, livre da culpa do pecado, livre do medo, livre da dúvida. A caminhada com Cristo é suave, é macia, mesmo andando nesse mundo perverso e caído. A caminhada com Cristo é leve. Então, meus irmãos, já estou quase finalizando. Cristo é a nossa salvação, e é nisso que consiste a nossa fé. A irmã Neuza pregou aqui na quarta sobre a fé, né, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você crê em Cristo, eu acredito que você tem essa fé. E se você tem essa fé, você busca pela santificação. Você busca conhecer mais de Deus, você busca conhecer da sua palavra, você busca conhecer sobre aquele que te chamou. Você fez a escolha. E se você não começou ainda essa caminhada, eu te aconselho agora, tome essa decisão, se arrependa. Siga Cristo, você decidiu, agora se esforce por alcançar essa vida de paz e tranquilidade em Cristo. Só assim a gente vai ter essa certeza da salvação. Pois a gente sabe que o sacrifício de Cristo, ele é mais do que suficiente para salvar o mundo todo. Ele é mais do que suficiente, mas não vai salvar. Por quê? Porque nem todos crerão. Nem todos crerão. O Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em outra passagem ele diz assim: vós sois o ramos. E ele diz: se permanecerdes em mim. Ou seja, a gente precisa permanecer nele para ter vida. Fora dele, não há vida. Fora dele, não adianta você olhar ele de longe. Não adianta você só conhecer de ouvir. Não adianta você só saber que ele é Deus. Você tem que viver. Você tem que viver ao lado dele. Você tem que viver a palavra. Nós seguimos a ordem, como eu disse, de um general, que ele deixou para a gente tudo claro aqui. Está tudo claro. A gente só precisa obedecer e viver a vida conforme ele nos manda. Se permanecerdes em mim. Então, é uma escolha. Eu não estou falando aqui que é fácil, meu irmão. Não é fácil. O professor Tassos de Curgo, ele fala que a conversão é rendição. A conversão é rendição. Quando você se converte a Cristo, você está se rendendo, você está falando: Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo tomar minhas próprias decisões de maneira sábia, eu não consigo viver a vida conforme a Tua palavra pelas minhas forças. É uma rendição. Senhor, toma a minha vida agora. Ajuda-me a ser aquele servo que o Senhor quer. Ajuda-me a ler a Sua palavra. Ajuda-me a orar. Ajuda-me a estar diante do Senhor com um coração limpo e quebrantado, que o Senhor diz que está do lado daqueles que têm um coração quebrantado. Me ajuda a ser fiel a Ti, Senhor. Isso é rendição. E Cristo, com certeza, Ele vai ouvir, Ele vai salvar a sua vida, Ele vai te dar graça, e você vai ter a certeza da salvação, porque não é na sua força, é na força dEle. Amém? Glórias a Deus. Só para finalizar, queria citar mais uma passagem que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Você percebeu? Aqueles que vêm a mim, Jesus fala, de maneira nenhuma lançarei fora. E para alguém tirar da mão de Jesus, precisa primeiro tirar da mão do Pai. É impossível, meus irmãos, você se perder de Cristo se você estiver nele. Confie nele. Você que não entregou ainda, entregue a sua vida a Cristo. Confie, se esforce. Se esforce por aprender mais de Cristo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como eu disse, é uma jornada difícil. Você vai errar. Você vai cair na dúvida. Você vai encontrar, como aquele livro que o pastor sempre cita aqui, A Vida do Peregrino, você vai encontrar várias dificuldades pelo caminho. Várias dificuldades. Mas se você desistir na primeira dificuldade, desistir no meio da jornada, que valeu a pena. Então, se esforce, meu irmão. Curve sua cabeça. Pastor, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante de Ti, Senhor. Nós não entendemos, às vezes, Senhor, como as coisas funcionam, não entendemos a nossa capacidade, Senhor, como podemos permanecer firmes diante de Ti, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz para nós confiarmos tão somente em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou ainda quando nós éramos pecadores, que Cristo mergulhou para tirar a gente do lamaçal do pecado. Nós estávamos mortos sem Cristo, mas a Tua misericórdia nos salvou, Senhor. A Tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E a minha oração neste momento, Senhor, é para aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, ou para aqueles que negam o Seu nome, ó Santo Deus, que eles se arrependam, Pai, que eles percebam que a luz veio ao mundo para salvá-los, não para condená-los. A palavra da verdade é para transformar e para nos dar a vida eterna, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas, que o Teu Espírito possa ir de encontro, ó Santo Deus, a todas essas vidas, ó Pai. Aqueles meus irmãos, ó Senhor, que estão fracos na fé, que fraquejam na dúvida, Senhor, que o Senhor possa afirmar essa segurança da salvação na vida deles, ó Pai, não porque é pela força, mas porque o Senhor nos prometeu a vida eterna. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por esse privilégio, Senhor, de poder estar aqui diante de Ti, Senhor, porque o Senhor me chamou, e eu peço que me capacite, ó Santo Deus, a honrar, ó Pai, esse chamado que o Senhor fez a mim. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém.